Oi, gente, bom dia! Sejam muito bem-vindos a você que está aqui no nosso canal Mamãe Quero Papá, tá? Essa é a primeira de muitas lives, espero. Espero ter você aqui com a gente, bom? Pra gente aprender mais, pra gente poder interagir, conversar, trocar nossas experiências, tá? Nós aprendemos todos os dias com nossos filhos, com nossos amigos e a sua presença aqui é muito importante, tá bom? Quero dizer que se você está chegando aqui e por acaso a conexão cair, ficar difícil, por favor, vão me dando feedback, tá? Se por acaso travar, vocês não estiverem ouvindo bem, se tiver muito ruído, tá bom? Vocês vão me falando que a gente vai conversando e vocês vão trocando informações, tá? Vão me dizendo se tá tudo bem, se tá me escutando direitinho, se tá travando, tá bom? É muito bom ter vocês aqui. Obrigada, Samantha, a Thalita, minha irmã que tá chegando. Obrigada pela presença de vocês. E vamos conversando, vamos trocando nossas experiências, né? A gente vai aprendendo todo dia. Eu aprendo com vocês, vocês aprendem um pouquinho comigo também. E vamos lá. A Samantha, eu sei que tem um bebezinho, acho que é de 5 meses, né, Samantha? Não lembro bem. Eu sei que você já me falou. Obrigada, Ana Paula, que tá chegando. Mas aí vocês vão me falando de onde é que vocês estão, tá bom? Quantos meses tem o bebezinho de vocês? Se já começaram a introdução alimentar, se vão começar, tá bom? A gente vai conversando. Eu vou me apresentar um pouco para vocês agora, tá? Pra quem não me conhece, meu nome é Priscila. Eu sou mãe de 2 filhos, tá? 2 menininhos, o Samuel e o Davi. O Davi é o mais velho, tem 3 anos e 2 meses. É um espoletinho, pra quem conhece, quem me acompanha aqui no canal já deve ter visto fotinha dele e vídeos dele conversando, é uma graça. E o Samuel tem 1 aninho e 10 meses. Tá? Eles são muito diferentes, né? Se vocês já viram algum vídeo, alguma foto deles juntos, eles são fisicamente muito diferentes e de personalidade também bem diferente. Tá? A Samanta tá me falando aqui que o bebezinho dela faz 6 meses já, dia 15. Ah, tá bem espertinho, né? Esse bebezinho. Tá bom? O bebê de 6 meses, ele já é muito ativo, né? A gente vai falar sobre isso nas próximas lives também. É um bebezinho completamente diferente de 5 meses, de 6 meses, né? E a gente todo dia vê uma mudança, né? Nos meus eu ainda vejo, assim, todo dia mudança. Pra mim, todo dia que eu acordo e olho pra eles, eu vejo que o rostinho tá um pouquinho diferente. Eu não sei se é o olho coruja de mãe ou se é realmente, né? Tá bom? E assim, ter filhos é uma bênção, mas a gente sabe que com a gravidez, né, com a chegada dos bebês, acontece já muitas mudanças, né, na nossa vida. E aí vem a introdução alimentar, que é mais uma grande mudança, né? Nos 2 primeiros anos de vida, o bebezinho da Samantha também é Samuel. Não sei se é parecido com o meu. Meu Samuel é mais calminho que o Davi. Dizem que o nome Davi, né, já traz um bebezinho muito, muito ativo, né? O meu, desde de 4 meses, ele era extremamente ativo para um bebê, né, dessa idade. E a gente ficava, nossa, é assim mesmo, né? Mas é dele. Ele não para quieto, não para de falar. A gente fala que ele tem uma dicção tão boa porque ele treina muito, que ele fala demais. Difícil é fazer parar um pouquinho, tá bom? E aí, pra quem tá chegando, né? Meu nome é Priscila, tô me apresentando, sou mãe de 2 bebês, tá? E aí a gente tá começando uma nova fase aqui no Mamãe Quero Papá, tá? Já quero te convidar para participar com a gente dessas novas mudanças, tá? Eu quero fazer mais lives com vocês, quero estar ainda mais presente, pra gente compartilhar mais, tá bom? O que a gente vai aprendendo, nossas experiências, certo? E a live de hoje, o tema é por que a introdução alimentar é tão difícil? Então, vários aspectos podem fazer com que esse período seja de muita atenção, muita preocupação para as mães. Sempre é, né? Desde que a gente engravida, a gente já começa com as preocupações. Nossa, será que eu vou... que essa gestação vai até o final, vai até 40 semanas? Será que o bebê vai nascer antes? O que eu preciso fazer? Como eu preciso me alimentar? O que eu preciso evitar? Então, desde a gravidez, a gente já vem com várias preocupações. Então, assim... O pai também muda, mas a mãe, né, traz toda essa preocupação a mais, porque o bebê tá crescendo dentro dela, né? E aí o que ela faz vai repercutir na saúde do bebê,
não só na saúde física, mas também a saúde mental, né? O emocional da criança também pode ser afetado na gravidez. E aí a gente já vai trazendo tudo isso, né? Para nossa preocupação, né? Nosso ombro já vai pesando desde a gravidez. Vem o parto e aí a gente já fica, né? Poxa, e agora? Como é que vai ser o parto? Ai, meu Deus, vou sofrer e tudo. E às vezes a mulher não é bem amparada nesse momento tão importante também, né? Que é o nascimento do bebê, de tantas mudanças. O sistema hormonal da mulher vai sendo preparado ao longo da gravidez, a gente sente isso, né? Muitas mulheres vão ficando mais sensíveis, outras vão mudando alguns aspectos. Eu sentia náusea demais, né? Vomitava muitas vezes. Eu sentia muito mais náusea do que vomitava, mas assim, foi bem desconfortável no começo da minha primeira gravidez por conta disso. Até perdi peso, recuperei tudo, né? E mais um tanto. E aí, mas, enfim, faz parte. E aí vem o pós-parto, né? O pós-parto é um período muito delicado, a mulher passa por grande mudança. De repente ela é aquela linda que todo mundo tem atenção, de repente ela perde praticamente todo, né, aquele cuidado e tudo e se volta para a criança. E aí o que eu quero trazer hoje nessa live é um pouquinho dessa visão. Poxa, quem é essa mãe que vai começar a introdução alimentar? Né? É uma mãe batalhadora, uma mãe que de repente era uma mulher tão forte, tão segura, né, de si, era uma mulher às vezes chefe no seu trabalho, ou chefe na sua família, e de repente ela se vê numa posição que já vem, né, desde o pós-parto, que deixa ela um pouco insegura, né? Eu sou enfermeira, né, trabalhei em berçário, né, em TI neonatal, em pronto-socorro infantil, com pediatria, UTI pediátrica, mas quando eu me vi grávida, né, alguns momentos, aquilo tudo que eu já sabia me dava um branco. Quando o bebê nasceu também, poxa, e agora? O meu primeiro filho me deu vários sustos ainda na maternidade, né? Fica, às vezes, alguma secreção no nariz e, de repente, ele dá aquela puxada, assim, de ar. Nossa, foram 3 noites tendo um susto, assim, com ele, né? De repente, dava aquela puxada de ar. Meu Deus, o menino, o que tá acontecendo, né? Você já... Tudo que você sabe, de repente, você dá um branco e ali você fica, socorro, alguém me ajuda, né? E aí, às vezes, é difícil a gente voltar, a gente se centrar e agir, mesmo conhecendo, mesmo sabendo um pouco, né, do que de conhecimento de saúde e tudo. Profissionais de saúde, às vezes, têm dificuldade, sim, por conta da cobrança que se faz a si mesmo, né? E aí eu quero trazer um pouco essa visão dessa mãe. Quem é essa mãe que vai começar a introdução alimentar? Hoje eu não quero falar muito do bebê que vai começar a introdução alimentar, eu quero falar de você mãe, com suas ansiedades, suas preocupações, seus medos, né, que a gente vem trazendo desde lá da gestação. Será que o bebezinho vai se desenvolver bem? E agora? Será que meu filho vai comer bem? Será que ele vai gostar dos alimentos certos? É uma preocupação que muitas mães têm e isso vai, né, às vezes deixa o momento da introdução alimentar ainda mais pavoroso, digamos assim, mais preocupante, tá? E aí vamos ver quem mais entrou aqui. A Norma, minha amiga. A Lê também, tudo bom? A Lê já tá com a bebezinha, acho que quase com 1 ano, né, Lê? Ana Paula, que idade tem seu bebezinho, Ana Paula? A Samanta tá me falando aqui que ela saiu do trabalho, né, quando tava grávida. Entendi, ela é professora de biologia, olha que legal. Aí na faculdade, uma das matérias que eu mais amei, assim, estudar foi embriologia. Gente, aquilo ali é um presente, assim, né? A gente vê como o bebezinho se desenvolve. Nossa, é tão lindo. Às vezes eu só faltava chorar, assim, e eu nem era mãe ainda. Não tinha nem casado, na verdade, ainda. Mas, nossa, eu amava, né? E aí eu também pensava em voltar a trabalhar quando o Davi fez 1 ano, mas aí quando ele completou 9 meses eu descobri que eu estava grávida do Samuel, então eu acabei que não voltei mesmo e descobri uma nova paixão, né, que é a introdução alimentar. O que eu estudei na faculdade foi importante, mas o que eu vivi depois, né, realmente na prática, e o que eu aprendi com o BLW foi muito mais a fundo do que o que a gente costuma ver na faculdade. Isso é ótimo, né? Isso é, realmente assim. A dificuldade da introdução alimentar quando se volta a trabalhar, a gente vai até comentar isso um pouquinho depois, com relação a como que vai fazer, né? Quem vai cuidar dessa criança? Né? E essa é uma das grandes preocupações das mães, até porque a gente sabe que tem pessoas que se atualizam e outras não, e aí tem condutas que são muito diferentes, né? E aí, principalmente diferente do que a gente pensa, do que a gente viu, do que a gente aprendeu que faz bem pro bebê. Tá bom? E então,
A Lê eu sei que já tá com a bebezinha já maiorzinha. A Samantha vai começar a introdução ainda, né? A embriologia é lindo, né? Ai, amava. Amava, amava, amava. Certo? E aí, vamos lá. A gente comentou um pouquinho dessa mãe, né? Vamos focar hoje na mãe. Então, como foi pra você a sua gravidez? A minha, do primeiro filho, foi bem tranquila. Mas aí ele nasceu de 37 semanas. Quando eu engravidei do segundo, como não tinha nenhum ano, né? Entre a minha gravidez, o fim da gravidez, né, do Davi, para o início da gravidez do Samuel, a minha obstetra, eu mudei de obstetra, porque, assim, não me identificava com nenhum dos obstetras que eu passei na gravidez do Davi. E aí eu encontrei uma obstetra linda, maravilhosa. Eu sou aqui de São Paulo. Hoje eu moro em Barueri, uma cidade mais do interior, mas eu morava na capital e encontrei uma obstetra ótima, ótima, ótima lá. E ela tinha muita preocupação, porque como ele nasceu 37 semanas e um dia, então assim, foi muito próximo, né, da prematuridade, ela tinha medo que isso acontecesse com o Samuel também, ele nascer antes, né. Então assim, foi uma gravidez que eu já tive que tomar um pouco mais de cuidado, mas em compensação, foi uma gravidez que eu tinha um outro filho para cuidar. Né? E aí tinha o peso do bebê, era um bebezinho ainda, né? Quando eu engravidei do Samuel, a primeira coisa que eu pensei, e agora, né? O Davi vai ficar longe de mim uns dias, né? O dia que eu ficar na maternidade e tudo. Então, assim, já vem aquele turbilhão de pensamentos, né? Na época, graças a Deus, ele já estava na introdução alimentar bem estabelecida, né? 9 meses. Isso é bem variável de cada bebê, mas no caso do Davi, já estava bem estabelecida a introdução alimentar dele, então assim, ele não estava mais tão dependente do leite e ele mesmo desistiu, assim, de continuar mamando. Ele não quis, mas foi deixando e tudo, e assim, como ele já comia bem, pra ele não fez tanta falta. Tem bebês que gostam, que vão mais pra frente, né? Certo? E aí essa mãe, né, que às vezes está, né, fazendo o seu melhor, se esforçando e tudo, já pensando e também pesquisando sobre como cuidar do seu bebezinho. Às vezes abre o Instagram e vê aquelas mães lindas, maravilhosas, todas arrumadas, com seu bebê lindo, cheiroso, né, e fica, eu queria tanto ser assim, né, mas uma coisa que eu quero te falar, no meu Instagram, provavelmente você não vai me encontrar toda linda, maravilhosa, em momentos magníficos, porque eu quero te trazer a realidade da introdução alimentar, a realidade da maternidade. Nem sempre a gente está tão bem, né, assim, emocionalmente falando, fisicamente falando, né, pra estar esbanjando, assim, beleza, né, a nossa beleza interna é que deve falar mais alto, e eu quero trazer a realidade pra você, tá bom? Mais gente está entrando, sejam bem-vindos, tá bom? Meu nome é Priscila, vocês estão no canal Mamãe Quero Papá, que vai te trazer muitas ideias práticas mesmo do dia a dia, do como você cuidar dos seus bebês, na introdução alimentar. E hoje a gente está falando sobre por que a introdução alimentar é tão difícil, tá? E aí eu quero comentar com vocês, né, que a introdução alimentar, ela pode ter alguns fatores que vão deixá-las mais difíceis ou mais fácil. E 3 fatores eu quero comentar com vocês hoje, que é o fator familiar, o fator profissional e o fator bebê, tá? O fator familiar, até a gente começou um pouquinho com ele, que é principalmente falando do núcleo da família, né? O marido e a esposa, e se tiver mais alguém que mora junto, né? Que vai estar ajudando ou não, né? Tanto no desenrolar dessa introdução alimentar. Mas, falando em termos de mãe e pai, né? Uma dica, essas dicas que eu vou trazer para você é para evitar alguns problemas que você pode sofrer na introdução alimentar, que são desnecessários, que você poderia estar trabalhando isso antes, para não chegar numa situação que vai ser mais difícil, vai ser mais complicado estar trabalhando, às vezes no calor das emoções, né? Eu não sei você, mas o Samuel, ele demorou muito para conseguir realmente dormir uma noite um pouco mais prolongada. Ele acordava praticamente 2 em 2 horas, até mais de 1 ano de idade. Então, assim, eu vinha de uma carga de cansaço muito intensa. Isso prejudicava minha memória, minha desenvoltura em fazer as coisas em casa, né? Então, isso pra mim foi bem difícil. Não sei pra você, desculpa, não sei pra você como que é, né? Tá trabalhando em casa, né? Nas coisas de casa e... Desculpa. Tava fazendo as coisas de casa ainda com o bebê e aí já pensando nisso, às vezes
é uma mãe que tá para voltar para o trabalho, e aí fica, né, poxa, quem vai ficar com o bebê? E uma das coisas que atrapalha bastante é quando a mãe e o pai, eles não se alinham para combinar como vai ser a introdução alimentar do seu bebê, tá? Mãe e pai, eles precisam estar realmente em sincronia, inclusive de como vai ser isso. Por quê? Por que eu falo isso? Às vezes acontece de o pai ou a mãe ser mais, ter uma linha um pouco mais saudável de alimentação. E aí, quem geralmente cuida mais disso, né, é a mulher. Mas nem sempre. E aí, o que acontece? Desculpa. E aí, o que acontece? Quem é mais ligado com essa questão de ser mais saudável, vai procurar ver mais direitinho o que pode, o que não pode, qual a idade certa para determinados alimentos. Né? E quem não é tanto, às vezes é um pouco mais maleável. Mas pode acontecer situações em que a mãe, vamos supor, né? A mãe que geralmente é mais que cuida mais disso. A mãe deixa alguns alimentos, porque sabe que é mais saudável, e outros ela exclui da alimentação. E às vezes o pai vai dar. E aí, principalmente se isso acontecer na frente de amigos, parentes, pode acontecer uma situação muito constrangedora, porque não foi conversado antes. E aí você fica naquilo, né? Poxa, por que você deu isso? E aí vai ter que dar toda aquela explicação porque você não queria na frente de outras pessoas, e isso se torna muito chato. Eu sei porque já aconteceu comigo. E assim, você às vezes, né, se segura para não falar muito e tudo, até porque tá na frente de outras pessoas, é ruim, né, essa questão de, poxa, você dá uma chamada, né, em um adulto na frente de outros e tudo, mas pelo bem da criança você acaba fazendo, então é melhor evitar e já dizer, olha, vamos, pois é, nosso bebê já vai tá pertinho da fase de introdução alimentar, já vamos pensar como é que a gente vai fazer, qual modelo de alimentação vai seguir, como que vai fazer, né, geralmente a sogra ou as avós, né? As avós podem ficar com o bebê ou vai mandar para a escolinha. Uma das dicas que eu dou, observem bastante como é a escolinha em termos da alimentação do bebê, tá? Tem escolinha que acaba introduzindo a alimentação antes do tempo, e a gente vai falar nisso na próxima live, já dando um spoiler aí das nossas novidades. Que idade o bebê deve começar realmente a introdução alimentar, e aí as escolas acabam começando antes muitas vezes, mas isso não é necessário, e eu vou te falar como que a gente pode fazer para não começar antes do tempo. Porque tudo tem o seu tempo certo, para o bebê começar a se alimentar também. A gente não força o bebê a andar, é no tempo dele, mas a gente força às vezes ele a se alimentar sem estar no tempo certo para isso, tá bom? Então, alinhar mãe e pais direitinho, o que é que vai ser dado para a criança, o que é que não vai ser dado, e o que é que não vai ser dado, se em algum momento posterior vai ser dado e que idade isso vai entrar. Eu digo isso porque eu já tive que passar por uma de doida algumas vezes, né, de dizer, não vai comer isso, não vai dar isso pro meu filho, porque eu sei que não pode. Uma situação que aconteceu, nem tem tanto tempo assim, acho que tem uns 2 meses mais ou menos. A gente estava num churrasco, e aí meu marido que estava fazendo churrasco, então ele já maneira um pouco no sal da carne, né, para as crianças, faz mais molinha e tudo para eles. E aí, o que acontece? O Samuel tinha linguiça. Eu não sou muito de linguiça, mas tem gente que gosta, tem umas linguiças que são um pouco menos ruins, né, também. E aí o Samuel pegou uma linguiça, né, e já tava assim, já indo pra boca, nem foi ninguém que deu, mas foi ele que foi lá no pratinho e pegou. Já tava indo, e eu tirei. Né? Deu uma choradinha e tudo, mas eu já substituí pela carne. Deu um pedacinho de carne e ele ficou feliz e foi embora comer. E aí, o que acontece? Alguns alimentos a gente até pode ser um pouquinho mais maleável, mas outros que você já determinou que não pode, que são realmente prejudiciais para o bebê, você tem que conversar e deixar isso bem claro, tá? Alguns alimentos realmente são muito prejudiciais, né? A gente sabe que o bebê está em formação, não só fisicamente, de habilidade de andar e tudo, mas internamente também, né? O sistema gástrico, o sistema gastrointestinal do bebê é muito sensível a determinados alimentos. E aí o que acontece? Muitas vezes, outras pessoas vão dar alguma coisa que faz mal, tipo refrigerante. Refrigerante faz e outros alimentos com cafeína e tudo agridem a mucosa intestinal do bebê, gástrica e intestinal, que são muito sensíveis nesse período. O que acontece? Pode causar lesão e prejudicar a absorção de alguns nutrientes que são fundamentais para o desenvolvimento da criança, para a criança crescer, para a criança se desenvolver, inclusive intelectualmente.
E aí o que que acontece? Por conta de um alimento mal conduzido, que você nem queria que fosse dado, o bebê pode ter prejuízo, e alguns prejuízos são a longo prazo, eles se perpetuam, né? Continua ao longo da vida da criança. E aí pode ser que de cara você não veja o impacto, mas aquilo ali ao longo do tempo vai trazendo problemas para a criança, sim. Tá? Excesso de sal e alguns alimentos que fazem mal tem esses alimentos industrializados têm excesso de sal, tem excesso de gordura, de açúcar. Eles podem trazer esses prejuízos, inclusive do sistema renal. Eu não sei se você sabe, mas mas os rins, eles têm funções muito importantes no organismo, inclusive na manutenção da pressão arterial. Então, um rim que está sendo lesado, ele deixa passar para a urina componentes importantes da alimentação que não eram para passar, como algumas proteínas, e também eles regulam a pressão. Se um rim está lesado, ele não vai regular a pressão arterial muito bem. Isso vai trazer prejuízo não só para a criança, mas também para adolescente e para adulto. Então, para você ver como a alimentação é importante, né? A alimentação ela também tá muito associada ao desenvolvimento intelectual do bebê também. Né? Deficiências nutricionais vão interferir, sim, inclusive no desempenho da criança na escola. Né? Para você ver como é importante a alimentação, né? E aí, além dos pais, ainda dentro do fator familiar, além dos pais estarem alinhados com relação ao que vai ser dado para a criança, como é que vai ser feita a introdução alimentar, quem é que vai estar acompanhando essa criança, o grau de entendimento dessa pessoa que vai acompanhar a criança da alimentação, da importância da alimentação, deve ser feito isso com os parentes mais próximos ou amigos mais próximos que podem estar ajudando ou atrapalhando nesse processo. Tá? Por que eu digo isso? Avós, né, os queridos avós são muito importantes, né, no núcleo familiar para ajudar, para dar apoio, é uma rede de apoio importante, né, mas outro dia, abrindo aqui um parênteses, outro dia eu até estava vendo no Instagram uma pessoa falando muito mal assim da rede de apoio, mas poxa, a rede de apoio não é para se responsabilizar pela criação da criança. Ela é para te dar, mãe, pai, um suporte no momento para você poder, por exemplo, sair um pouquinho, passear, viver sua vida também. Né? Às vezes, quando a gente tem os filhos, principalmente se você não mora perto de algum parente, você vive muito ali, só você e as crianças. Às vezes você quer respirar um pouquinho, sair um pouquinho, namorar um pouquinho, né? E às vezes você não tem que ficar pagando caro por isso. E aí você tem que, às vezes paga caro e você nem tem muita confiança, sei lá, se aquela pessoa realmente vai cuidar bem do seu filho naquelas horas, né, que você vai estar fora. Eu não consigo sair e me desligar totalmente, eu tento, mas é difícil, né? E aí, se você tem um avô, uma avó, tios e tias que moram perto, que vão te ajudar, traz eles para conversar também, conversar sério. Olha, eu quero que a gente vai começar a introdução alimentar, né, do meu filho. E aí eu sei que você tá junto e tudo, eu sei que você quer muito ajudar, eu sei que você gosta muito do meu filho, que ama também, até como se fosse seu. Mas a responsabilidade de traçar o que o bebê vai comer, como vai ser a introdução alimentar, é minha. É minha como mãe, é minha como pai. E eu gostaria de fazer assim, assim, assim. E eu gostaria que você entendesse e respeitasse. Eu sei que isso aí é às vezes é uma situação muito difícil, né? Muitas avós dão escondido e tudo. E o pior é que quando é escondido é o quê? É bala, é refrigerante, é chocolate, né? Coisas que podem trazer, inclusive, pipoca. Coisas que podem, inclusive, trazer o risco de engasgo pro bebê, né? E aí a gente sabe que, poxa, você pode passar por uma situação difícil, né? De um engasgo e tudo, por um alimento que nem era para ter sido dado naquele momento, né? Uma vez eu estava no pronto-socorro infantil, não, desculpa, eu estava na UTI pediátrica nesse dia e chegou um bebê no pronto-socorro infantil com um engasgo que comeu na creche um pedaço de salsicha. Essa criança tinha, se não me engano, 3 anos. Então, 3 anos não é para a criança estar comendo salsicha, né? Salsicha não é um alimento saudável para a criança estar comendo nessa idade, nem a gente muitas vezes, né? Então, o que acontece? Essa criança veio a óbito, né, por um alimento que não era para a faixa etária dela ainda. Existem alimentos, inclusive alimentos saudáveis, como uva e maçã, que eles são um pouco mais difíceis de você manusear na boca quando não se tem dentes molares. E os dentes molares vão surgir geralmente a partir dos 2 anos, em torno dos 2 anos. 1 ano e pouquinho e tudo, mas
entre 1 ano e 6 meses e 2 anos. Então, tem alimentos, inclusive, saudáveis que tem a forma certa de você oferecer. E isso é muito frequente, assim, principalmente às vezes você vê uva com bebê de 6 meses, isso é um risco enorme, mesmo que seja cortado em 4, que fica menorzinho. Cortado em 4 no sentido, né, mais longo da fruta. Mesmo assim, tá bom? E então o fator familiar era isso, né? Se alinhe com o seu marido, se alinhe com a sua esposa. Acho que não tem nenhum pai aqui assistindo, né? Mas é muito importante. Se tivesse algum pai aqui, eu também diria, pai, por favor, participe desse momento. É muito importante. Se você não estiver bem alinhado com a sua esposa, situações constrangedoras vão acontecer, com certeza. E vão ser muito chatas, tá? E você pode não passar por isso se você se alinhar antes, tá bom? E conversar com os avós. Os avós são muito queridos, tá? E por favor, a Thalita tá perguntando aqui. Thalita é minha irmã. Beijo. Ela tá perguntando sobre suco de laranja, né? Desculpa. A gente vai falar também um pouquinho mais sobre, né, o que dá e o que não dá mais pra frente, né? Não nessa live, mas em outras lives. E o suco de laranja, pronto. Guarda só, eu já vou falar do suco de laranja agora no próximo ponto, que é o fator profissional. Os profissionais, principalmente de pediatria, eles são muito importantes. Eu acredito que seja um dos profissionais mais importantes, porque eles lidam não apenas, né, com a mãe, com o pai, com as ansiedades, mas com a vida toda de uma criança, porque os 2 primeiros anos de vida, eles são a base de muitas mudanças, né, muitas e grandes mudanças, inclusive no padrão de alimentação da criança. Ela sai do padrão lácteo apenas para ser concomitante com outros alimentos, né? O leite ainda continua sendo importante, pode ser amamentado, dado leitinho até 2 anos de idade. O leite continua sempre sendo muito nutritivo, não importa, né, se o bebê é muito bebezinho ou se ele é um pouquinho maior. As necessidades nutricionais vão variando, vão aumentando, então precisa da introdução dos alimentos. Mas o leite nunca deixa de ser bom, tá? Continua sendo extremamente nutritivo, tem uma quantidade enorme de vitamina A, inclusive, tá? E mesmo quando a criança está próxima de 2 anos. Então, o que acontece? Muitos profissionais, existem profissionais excelentes, mas alguns outros não se atualizam, passam orientações bem ultrapassadas e que vão causar, com certeza, algum prejuízo para o desenvolvimento da criança. Quando a minha mãe foi fazer minha introdução alimentar, né, 30 anos atrás, a minha pediatra falou, olha, não amassa e não peneira a comida da criança, não tem necessidade disso. E eu vou lhe dizer pra você que eu mudei muitas vezes de pediatra na introdução alimentar do Davi, aliás, antes da introdução alimentar, porque eu falei, olha, eu saí do meu trabalho pra cuidar do meu bebê, pra poder fazer a amamentação dele exclusiva até 6 meses e cuidar dele até 1 ano pra fazer a introdução alimentar, e aí a pessoa me falava, olha, vamos começar agora, ele tinha 5 meses. Vamos começar agora com um suquinho de laranja lima, para o bebê já ir se habituando aos sabores e tudo que é para ele se acostumando. E aí depois a gente começa com uma papinha disso, uma papinha daquilo, não sei o que, ainda com 5 meses e meio, para quando ele chegar nos 6 meses tá comendo. Gente, a Organização Mundial da Saúde há um tempão já fala sobre isso. Os manuais do Ministério da Saúde que falam sobre a introdução alimentar trazem isso também, tá? Não só aqui no Brasil, mas outros países também se manifestam sobre isso. E aí, o que acontece? Os bebês, eles não precisam de nada antes dos 6 meses. Então, não adianta você não precisa você dar suquinho. Por que antigamente se dava suco? Porque os bebês não tinham muito, as mães, né, não tinham muitas condições de comprar as fórmulas infantis. E as fórmulas infantis são o que tem de mais próximo do leite materno. Então, as fórmulas eram difíceis de se achar, eram caras. E então, o que as mães utilizavam? Utilizavam leite de vaca integral. E aí, davam uma diluída e dava para a criança. Só que a gente sabe que o leite de vaca integral, ele tem sódio, muito além do que o leite materno. Tem mais gordura. Tem uma quantidade de cálcio boa, sim, mas tem a caseína, que é uma proteína que é um pouco mais difícil de digestão. E também
não tem o fator bífido que a gente tem no nosso leite materno, que ajuda na absorção do ferro. Então, o leite de vaca, ele atrapalha a absorção de ferro. Então, o que acontece? Um bebê que só usa leite de vaca integral, ele vai ter um certo grau de deficiência em conseguir o ferro da sua nutrição. Então, antigamente, se dava o suquinho de laranja, mais ou menos a partir dos 4 meses, porque o bebê começava a se alimentar aos 4 meses. E aí, para ajudar nessa absorção de ferro, para ele não ter deficiência de ferro, aí só associava, né, as papinhas e o suquinho de laranja. Mas hoje não há necessidade disso. Por quê? Porque a gente orienta o aleitamento materno exclusivo até os 6 meses. E caso a mãe não possa amamentar, a fórmula até os 6 meses, que vai estar ajudando nessa absorção de ferro. Não vai ter competição, né, pela absorção e o ferro perder e deixar de ser absorvido, tá bom? Então, hoje existe a necessidade, para o bebê se habituar. Se o bebê mama no leite materno, ele já vai estar sentindo a diferença de sabores dependendo do que a mãe come, tá? A gente sabe, existe um estudo muito interessante de 2017 ou é 2016. Depois eu posso trazer uma live comentando sobre isso, dele com você, que desde lá do líquido amniótico, o bebê já vai sentindo algumas diferenças de sabores, né? As papilas gustativas dele, lá no finalzinho da gravidez, já estão ativas. Então, ele já vai começar a perceber essa diferença de sabores no líquido amniótico, depois na amamentação, que é para preparar esse bebê para os novos sabores da introdução alimentar. Tá vendo? Como tudo é encaixado, tudo tem o seu tempo certinho, tá? E aí, esse bebê que, por acaso só mama leite, só mama fórmula, não tem problema, ele vai se habituar também, tá? Tudo é uma questão de como você lidar com isso, tá bom? Então, existe a necessidade hoje do suquinho? Não, inclusive, a Sociedade Brasileira de Pediatria orienta só a começar a dar os suquinhos a partir de 1 aninho. Por quê? O estômago do bebê é muito pequenininho. E aí, aquele estômago pequenininho, ele precisa receber o que tem de mais nutrientes possíveis para que ele absorva naquela pouquinha comida, digamos assim. Então, aquela pouquinha comida tem que ser muito nutritiva para que ele absorva o máximo possível e cresça e se desenvolva. Quando eu vou do suco, o suco tem um volume grande, né, digamos assim. E nesse suco não vai ter tantos nutrientes, tantas proteínas, fibras, tudo que tem na alimentação. Então, eu ocupo o estômago daquele bebê com um certo tempo só com esses alimentos, com um suco que não vai ser tão nutritivo assim. Então, eu tô perdendo de ganhar esses nutrientes. Então, vamos dizer, em 2 horas o bebê vai fazer a digestão daquilo ali, mas no final das contas ele vai receber muito menos do que o que ele receberia de uma alimentação mais, né, uma alimentação de verdade, né, uma comidinha. E sem falar que tem um nível de glicose muito maior da frutose, né? E aí ele vai conseguir uma quantidade de energia maior, mas é uma energia que não vai trazer tantos outros benefícios, tá bom? Então, a questão profissional. Procure um profissional realmente que oriente de acordo com o que tem de mais atualizado, tá? Eu tô trazendo muitas atualizações para vocês. A gente vai falar ainda de outros alimentos que são meio que tabus, assim, na introdução alimentar, mas que são importantes também de serem introduzidos e em que tempo da introdução alimentar eles devem acontecer, e em que forma você deve dar isso para o seu bebê também, tá? Isso tudo a gente vai estar trazendo nas próximas lives, então já tô dando aqui vários spoilers, né? Espero que você possa continuar com a gente. Outra coisa, eu quero que vocês me falem que horário vai ser melhor para você assistir as lives, tá? A gente tá fazendo essa live agora às 10 horas da manhã, mas aí vocês já me falam que horário fica melhor pra vocês, tá bom? E aí a gente pode estar adequando que dia da semana também pode ser melhor pra vocês, tá certo? A Alessandra tá falando aqui que a bebê teve pneumonia e só queria a mama. A pediatra disse pra eu tirar a mama, não escutei e não voltei mais. É isso aí, Alessandra, tá? Olha, uma coisa que é bem interessante, assim, a mãe, e assim, né? A mama também é um porto seguro para o bebê. Eu falo a mãe porque tem mães que não podem amamentar e o aconchego é importante, né? Não só o peito em si, mas o aconchego que a amamentação traz para o bebê, e também quando a mãe põe o bebê no braço e dá o leite de fórmula, dependendo do jeito que ela faz, você está aconchegando seu bebê. Isso é dar ao bebê o seu porto seguro. Gente, o bebê não tem outra forma de conseguir seu porto seguro. Ele está doente, ele quer a mãe,
né? Ele quer o peito, ele quer o que tem de mais nutritivo e de mais fácil acesso também. Porque quando o bebê começa a mastigar, sabe aqueles alimentos, às vezes uma maçã com a casca mais grossa, que você morde, 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 morde. Daqui a pouco você cansa de morder, que às vezes dá vontade de tirar a casca. Para um bebê, às vezes ele passa por isso também. Poxa, ele tá doentinho, ele tá cansado, às vezes tá cansado também de respiração também, tá com bastante secreção e tudo, então ele se cansa mais fácil. E aí ficar mastigando, 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 pra ele cansa. E aí o que ele quer? Ele quer o leitinho. Que o leitinho ele vai se alimentar de forma mais rápida e vai ser mais fácil para ele digerir aquilo ali. Então ele vai gastar menos energia do que se ele fosse se alimentar com a comidinha normal. Então é normal. A introdução alimentar ela é cheia de altos e baixos. Tá? Então isso eu quero te dizer, mãe, você que às vezes está cansada, não sabe o que fazer, né? Tenta, às vezes o bebê não aceita muito bem, não tem problema. Introdução alimentar, esses 6 primeiros meses de introdução alimentar, né? Até 1 ano, é de muito altos e baixos. E aí quando chega no primeiro ano, começam outras novidades. Então assim, o bebê não cresce, não se desenvolve feito uma linha reta. Tá? É assim, ó, de todo jeito. Muita coisa interfere na introdução alimentar, tá? E esses fatores que eu tô te trazendo é para te dar um aviso de que, ó, isso aqui pode acontecer com você, pode te atrapalhar. Então, toma cuidado, já tenta evitar de alguma forma, tá bom? E antes que o Instagram corte a nossa transmissão, a gente vai falar do último fator, que é o fator bebê, tá? Então, apesar de que existem alguns bebês que viram a cara na hora de você alimentar, que jogam a comida longe, que empurram a colherzinha, fecham a boca, não abrem de jeito nenhum, eu acho que é um dos fatores mais fáceis de se trabalhar e eu vou te explicar por quê. Os bebês geralmente fazem isso porque eles não estão no momento certo de receber a alimentação com sólidos, né? Que é a alimentação que é fora do leite materno. O que acontece? Muitas vezes os bebês não estão, eles não sabem o que está acontecendo. De repente eles são postos numa cadeirinha, numa cadeira diferente, que eles não estão acostumados, nunca viram. Estão lá sentados, tem que ficar lá, porque estão presos pelo cinto ou presos pela bandeja. E aí colocam para ele uma colher, às vezes assim, ele não sabe o que é colher, ele não sabe o que é aquele que está ali na frente dele, dentro da colher. Às vezes é uma mistura de coisas que ele também não faz ideia do que seja, ele nunca viu. Ele nunca brincou com massinha, né? Meu bebê de 6 meses não brinca ainda com massinha. Então, o que mais parece, às vezes, é uma massinha, mas ele também não conhece. Então, ele não sabe de jeito nenhum o que é aquilo. Às vezes, ele tenta pegar pra sentir, porque o bebê, nesse período, ele é muito experimental. Ele pega as coisas pra experimentar, leva a boca. Ele sente o peso, segura um carrinho, segura um brinquedo pra sentir o peso, pra sentir o formato, a dureza. Poxa, esse aqui é mais duro, esse aqui não é tanto. A textura, o cheiro. E aí, ele vai se apropriando daquilo, vai pondo às vezes cheirando, vai passando a língua, e até ele pôr na boca, ele tem que ter segurança para pôr alguma coisa na boca, ele não põe logo de cara, né? E aí, se você não dá essa oportunidade pro bebê, tá tocando aquilo ali, você só quer que ele abra a boca e coma, ele não vai saber o que fazer, primeiro de tudo. Ele nem sabe o que ele tem que fazer ali sentado naquela cadeira. E se você não deixa ele pegar, ele não vai abrir a boca, ele não tem segurança. Existem alguns bebês que são mais tranquilos e tudo, são muito curiosos. E se você tá fazendo, né, o movimento para pôr na boca, ele até deixa. Porque ele tem muita curiosidade, quer muito saber o que é aquilo. Mas outros realmente vão trancar a boca e não vão deixar. E isso não é culpa do bebê, ele tem que estar preparado para isso. Ele tem que estar, naquele momento, se sentindo seguro para isso. É uma das coisas que eu falo nas minhas postagens, o bebê tem que se sentir seguro para fazer certas coisas, né? O bebê, ele não pula até que ele realmente se sinta, ele tenha a postura de ficar em pé bem estabelecida, né? O Samuel, ele demorou muito para andar, né? Mas assim, eu sabia que era o tempo dele, que eu tinha que esperar. Ele agora tá começando a ficar só com as pontinhas assim do pé, né? Então eu já sei, o Davi já fez isso também, antes de começar a pular. Então ele já tá se preparando para esse novo passo, né? Então, existe uma fase preparatória para que o bebê comece a se alimentar também. Você querer que o bebê de cara já coma, isso aí é difícil, né? É igual como você querer que alguém fale inglês assim, ó, tá aqui uma frase, leia isso, entenda. Não existe isso, tem que ter uma preparação. E é uma das coisas que mais dá errado na introdução alimentar, o bebê não tá pronto, o adulto forçar, o bebê não quer, aquele momento se torna estressante, o adulto fica super chateado. Poxa, eu fiz isso com amor e carinho, tava na maior expectativa,
Expectativa é outra coisa que atrapalha demais, porque o bebê, ele é um indivíduo também. Então, vai ter dia que o bebê tá bem, vai ter dia que ele não tá, vai ter dia que ele vai querer, que ele vai estar com muita fome, outro dia não. Tudo isso aí vai atrapalhar. Às vezes ele tá com sono, às vezes o dentinho tá nascendo, né, tá dolorido, às vezes a gente nem percebeu. Tudo atrapalha a introdução alimentar. Então, mãe, você que já tá com aquela carga cansada, né, do dia a dia, de ter que planejar, né, a gente às vezes casa sem ter feito muita coisa de casa antes, né, e aí de repente tem tudo pra você pensar, preparar, se organizar, e aí vem a gravidez, vem o puerpério, daqui a amamentação, que às vezes é muito difícil para cada mulher. Cada um eu acho que a amamentação nunca é 100% fácil. Sempre tem algum fator ou outro que você tem que aprender, que você tem que lidar antes de realmente o negócio andar, né? O Davi, eu tinha que ficar segurando, fazendo o bico do meu peito até uns 4 meses. Já, eu acho que com o Samuel, o peito já tinha se habituado, né? E aí ele já não precisou tanto. Mas o Davi foi 4 meses eu tendo que sustentar o peito para ele poder mamar. Então, assim, todo mundo passa por algum perrengue, né? Da maternidade. Então, chega nessa fase, é difícil também, né? Você já vem com aquela preocupação e tudo. E esses fatores que eu tô te trazendo se você já souber que isso pode acontecer, você já vai trabalhando. Então, o bebê não tá pronto? Não começa. Ah, meu bebê tá demorando muito. É o tempo dele. O Samuel foi assim. O Davi de cara já viu, já se interessou, já quis comer e tudo. O Samuel, ele até se interessava em pegar e levar a boca, mas ele não engolia, não mastigava e engolia. Aliás, ele mastigava, mas não engolia. Ele mastigava, jogava e caía tudo. Mastigava, já caía tudo. Isso foram meses, né? Então, assim, a gente tem que estar muito centrados em quê? O leite sustenta e tudo bem. O bebê está sendo super bem nutrido com o leite. Não precisa você ficar na neura, tem que comer, tem que comer. Muitos pediatras fazem isso e acabam deixando a mãe numa situação muito complicada. Né? Ai, eu tenho que fazer meu bebê comer, senão ele vai ficar desnutrido. Ele não vai ficar desnutrido porque o seu leite é forte. E se você não puder amamentar, você pode usar a fórmula. A fórmula também, assim como o leite, não é tão bom quanto, né? Mas sustenta também, tá bom? Então, esses 3 fatores podem estar te atrapalhando, podem atrapalhar sua introdução alimentar, então já vai pensando, tá bom? Já vai vendo com seu companheiro como é que vocês vão fazer isso, tá? Já vão vendo um pediatra legal, já no início, né? Às vezes a gente não tem como saber muito o que o pediatra pensa. Então, você já vai, né, nas primeiras consultas, depois que o bebê nasce, já vai sondando o que ele pensa da introdução alimentar, com que idade, como fazer. E aí você já vai saber, e aí ao longo do tempo você vai ver se fica com esse pediatra mesmo ou não, tá? E o bebê, vamos deixar esse bebê explorar as coisas. O bebê com 4 meses, ele tem que pegar um brinquedinho seguro, né? Que não tenha pedaços pequenos para soltar, e manusear. Manuseia várias texturas. Não nada com muito cheiro, né? Que também não faz bem pro bebê, mas uma hora ou outra ele pode pegar, inclusive até um próprio alimento, um alimentozinho mais leve, você pode dar uma cenoura para ele, que aí ele vai manuseando, um brinquedo, né? O bebê, ele precisa, a partir dos 4 meses, ter contato com muitas texturas diferentes, que é para quando ele chegar nos 6 meses, ele não se assustar com a alimentação. Os alimentos têm cores, têm texturas, têm pesos, têm cheiros diferentes, e aí ele já vai estar habituado àquilo ali, então para ele não vai ser grande surpresa, né? Ele vai ver coisas novas, texturas novas, mas não vai causar tanto impacto e rejeição, tá bom? Então, nesse fator bebê, deixar o bebê se habituar a novas texturas, novos cheiros, é explorar o ambiente, tá? Os cercadinhos são bons, mas a gente tem que ter cuidado para ele não ficar também o dia inteiro no cercadinho e com um número bem limitado de coisas para ele tocar, para ele pegar, tá bom? Deixa eu ver outra coisa que atrapalha com relação a sua perspectiva, né, da aceitação do bebê, é que bebês que começam muito cedo, eles têm o reflexo de extrusão de língua, que é quando o bebê vai mamar, ele põe a linguinha pra fora, né, pra a base, a língua sustentar um pouco assim a mama e ele conseguir, né, fazer o movimento de sucção. Os bebês, a partir dos 6 meses, eles já têm, às vezes até um pouquinho antes, já tem começa a desaparecer esse reflexo. Tá? Então, o bebê que começa muito cedo a introdução alimentar, ele tem esse reflexo ainda muito forte, porque esse reflexo é uma proteção. É uma proteção para que algum alimento não chegue na boquinha do bebê e ele possa engolir.
porque ele não sabe fazer isso ainda, ele não sabe manusear nada grande, né, sólidos. Então, esse reflexo é para proteger o bebê de engasgos, né? Então, se um bebê ainda tem esse reflexo ainda muito forte, isso quer dizer que ele não está preparado para receber outras coisas que não seja o leite, tá bom? Então, já é uma dica aí para vocês, tá bom? O bebê ainda está com esse reflexo muito forte, não começa a introdução alimentar dele, tá bom? Esse e outros sinais que a gente vai comentar na próxima live, tá bom? Vocês têm alguma pergunta? Eu falo demais, né? Dá pra perceber. Quando começa igual matraca, o Davi tem de quem herdar. O pai também não para de falar. E aí, vocês têm alguma pergunta do que eu tô falando até agora? Me falem, que a gente ainda tem um tempinho pra tirar dúvidas, tá bom? Enquanto vocês pensam aí em alguma pergunta, eu já vou falar um pouquinho das novidades que o Mamãe Quero Papá vai trazer para esses próximos meses, tá? Quero dividir aqui com vocês. Essa é a nossa primeira live. Nós vamos fazer uma sequência de lives essa semana, ainda na sexta-feira, tá? E na sexta-feira eu vou contar para vocês como identificar que o bebê já se desenvolveu o suficiente para começar a alimentação com sólidos, tá? Eu já falei aqui um pouco para vocês, né? Hoje já dei algumas dicas aí de como identificar, mas a gente vai se aprofundar ainda nesse assunto na próxima live, tá bom? Vai ser na sexta-feira. Eu tava pensando em fazer pela manhã também, tá? Mas aí vocês me falem qual é o melhor horário pra vocês, tá? E também com relação à nossa surpresinha para o mês das mães, a gente preparou um e-book gratuito pra você já deixar, já sanar algumas dúvidas, tá bom? Tá bem bacaninha. Na sexta-feira à tarde eu vou estar liberando para você, em torno, acho que das 4 horas da tarde já vai estar liberado. Vocês vão encontrar no site mamãequeropapá.com.br. Vai ter uma caixinha lá com a fotinha lá do e-book, então vocês podem baixar, tirar algumas dúvidas, certo? E aí, na segunda-feira a gente vai fazer uma nova live e eu vou trazer uma outra surpresa para você, tá certo? Se você por acaso já tem alguém que tá passando também por esse período de introdução alimentar, avisa das lives pra gente estar participando aqui. Essa próxima live é muito importante, né, pra você identificar se o bebê já tá pronto. O bebê tem 2 sinais que já tá pronto, mas não tem os outros. E aí, o que a gente faz nessa situação? Começa, não começa? Até que ponto espera, tá bom? Deixa eu anotar, deixa eu ver aqui o que mais eu anotei pra não esquecer de falar pra vocês. Tá? Esse e-book, ele é um e-book mais curtinho, tá? Vai ser um guia, realmente um guia rápido, como se fosse um guia de bolso, tá? Pra você, tô com dúvida, vou ver se tem aqui e tal. E aí você vai lá e tira, tá bom? Espero que vocês gostem. E aí, se vocês tiverem alguma dica, alguma dúvida com relação a alguma coisa que eu escrevi, vocês já me avisem, tá bom? Desse e-book, que é pra gente ou fazer uma nova versão, ou se for alguma coisa que realmente for uma dúvida particular, a gente pode estar sanando, tá bom? A Alessandra perguntou aqui, após um ano o bebê se alimenta menos, mito ou verdade? É verdade, e aí vocês vão ver que quando ele completa 2, diminui ainda mais, tá? Às vezes, assim, com o Samuel, eu percebi que não foi bem com um ano, mas foi mais ou menos a partir de 1 ano e 6 meses, eu vi que ele já deu uma diminuída, né? Ele já tá com 1 ano e 10, eu percebo que, nossa, assim, de coisa de 3 meses pra cá, já deu uma diminuída, né? E aí você percebe que ele tá se desenvolvendo bem e tudo, mas ele já se satisfaz com menos, né? É engraçado que o Davi, a gente sempre falava que ele parecia que era um poço profundo para comida, né? Sempre era comida, comia, você olhava assim, meu Deus, caiu um monte no chão, né? Mas também comia bastante. E o Samuel também. Mas a gente percebe essa queda. E o que o Samuel come e o que o Davi come hoje, o Davi com 3 anos, às vezes é quase a metade, né? Então, assim, eu não coloco muito no prato, porque eu prefiro repor do que estragar. E aí, assim, eu vou dar umas dicas também, né, mais pra frente. O foco, por enquanto, é nos 6 primeiros meses, mas acontece realmente isso. Os bebês, quanto mais vão passando o tempo, que eles vão adequando, eles vão crescendo de forma um pouco mais lenta. Então, eles precisam de menos energia. Nos 6 primeiros meses, né, até 1 ano e meio, mais ou menos, o bebê tá tendo muita mudança, tá crescendo bastante. Tudo. E nos 6 primeiros meses, eles crescem muito também, né, os 6 primeiros meses de introdução alimentar. Então, eles precisam realmente dessa tanto da amamentação, ainda mantendo, né, que tem muita energia, é uma porção pequena, mas que é bastante completa.
Então, continua dando amamentação. Tem bebê que vai querer mamar e vai querer comer também? Vai, não tem problema, dá os dois, não tem problema, tá? Então, continua a amamentação e a alimentação, tá bom? Diminui, mas não tem problema. Não forçar o bebê, tá? Deixa ele comer o tanto que ele precisa. É muito chato a gente fazer as coisas forçadas, né? E a gente às vezes faz isso com as crianças, né? Tenta forçar elas a fazer o que não quer. Algumas vezes é preciso, né? Tipo, não quer atravessar a rua, mas precisa, né? Mas outras coisas a gente pode evitar. Tá bom? Então é isso, assim, vai ter live sexta-feira. Então vocês já me passem aí os horários pra vocês, se esse horário tá bom, né? Não sei, às vezes tá fazendo o almoço e tudo, e aí deixa, como eu faço, às vezes deixa na janela ali, eu tô assistindo e preparando as coisas, se esse horário tá bom ou não, tá? Pergunta aos seus amigos se eles, né, quem quiser assistir, se esse horário também tá bom, de 10 horas. Vai ter e-book sexta-feira pra vocês, tá? E aí vocês podem dar uma lidinha no final de semana, e aí na segunda-feira a gente pode dar um bom tempo aí de tirar dúvidas, tá bom? Na segunda-feira a gente vai fazer outra live, né? Vai ser o fim do nosso intensivão de lives. Na sexta-feira eu vou trazer uma outra novidade pra vocês. Então, assim, esse período aí que eu estive ausente do Instagram não foi por acaso, né? Fui preparando um monte de coisas legais pra dividir com vocês, tá bom? E, gente, mais alguma coisa? É isso. Acho que daqui a pouco o Instagram vai encerrar nossa transmissão. Muito obrigada por você estar aqui até agora, tá bom? Foi muito bom. Obrigada pelas perguntas. A Samanta, a Leia, a Thalita, tá bom? Eu vou deixar a live salva sim, tá? E aí você pode assistir alguma parte que ficou na dúvida, ou que às vezes precisou sair, o bebê chorou, né? Tudo acontece. Aqui nesse instante tinha cachorro também latindo, então às vezes atrapalha um pouco. Vou deixar salva sim. Vou tentar deixar também no YouTube, tá? Essa realmente vai estar sendo uma nova etapa do Mamãe Quero Papai. Eu quero deixar ainda mais conteúdos para vocês. Tem uns conteúdos também legais lá no site, tá bom? No mamãequeropapá.com.br, que você pode baixar. Ah, tô com dúvida em tal coisa. Tem os 10 passos da alimentação saudável do bebê até 2 anos lá, do Ministério da Saúde. Tem um documento muito, muito bom da Sociedade Brasileira de Pediatria, super novinho, de 2018, tá? Então, e tem mais outro lá que eu deixei. De vez em quando eu vou deixar mais lá para vocês se apropriarem, para vocês terem conhecimento e poderem conduzir a alimentação do bebê de vocês de forma segura, tirar um pouco daquele peso, daquela ansiedade, tá bom? Que às vezes a introdução alimentar traz, junto com todas aquelas mudanças do bebê, né? O bebê vai crescendo, vai se impondo no mundo, às vezes a gente não sabe lidar com aquilo, a gente não sabia que isso iria acontecer, junto ao bebê que não quer comer, com o bebê que tá nervoso, com o bebê que tá se impondo, e aí, às vezes, é bem complicadinho pra gente mãe, né? Não sei pra vocês, pra mim foi uma surpresa em muitos aspectos, tá bom? E é isso, gente, muito obrigada por estar aqui, a gente volta na sexta-feira, e aí vocês me falam se querem às 10 horas mesmo ou não, qualquer coisa a gente pode ver um novo horário, mas de pré-agendamento aí é esse horário, tá bom? Das 10 horas. Um grande beijo, muito obrigada e vamos estudar, vamos cuidar dos nossos babies, tá bom? Beijo!